Muito boa tarde a todos. Cumprimento os nossos convidados, o Presidente da Confederação Musical Portuguesa e os membros da sua direção, que aqui estão presentes, o Dr. Martinho Caetano, o professor Hermenegildo, nomeadamente, que conheço bem e que tem colaborado connosco há alguns anos. Cumprimento o Sr.-Geral Batista Pereira, nosso Presidente da Assembleia Geral emérito, muito dedicado a esta nossa casa e aqui muito querido, e cumprimento os demais sócios e convidados e os funcionários desta casa. Nós decidimos, nesta data, fazer uma recordatória do que tem sido o trabalho com as bandas filarmónicas ao longo dos últimos anos, muito interpretado através do movimento 1º de Dezembro, que hoje é uma marca da Sociedade Histórica, e a colaboração que temos estabelecido, muito frutuosa, já assinalada, aliás, num livro, que retrata os primeiros 5 desfiles nacionais de bandas filarmónicas e que queremos consolidar e fortalecer nos próximos anos. A ligação entre as bandas filarmónicas e o 1º de Dezembro já é muito forte e eu gostaria que ela fosse aprofundada, fosse conhecida e fosse divulgada, quer no público mais das bandas, quer no público mais da Sociedade Histórica. E nós vemos isso porque é muito impressionante que na história das cerca de 700 bandas que existem em Portugal, um pouco mais, 200 e tal nos Açores, é impressionante a expressão que o movimento das bandas filarmónicas tem nas Ilhas dos Açores. Algumas delas têm o nome de 1º de Dezembro, já aqui tivemos, ao ver ali de Alcochete, ou de Montijo, ou dos dois sítios, de Campo Maior, e há mais, de Ançã, Cantanhede, há mais bandas que têm o 1º de Dezembro na sua denominação. Outras estrearam-se no 1º de Dezembro e outras estão envolvidas em manifestações espontâneas do 1º de Dezembro que existem um pouco por todo o país e cujo levantamento nós também estamos a procurar fazer. Por isso, quando houve aquilo que eu chamo a crise do feriado, que é o que nos abanou, isto é, quando foi abolido o feriado do 1º de Dezembro, e houve uma reação e surgiu a ideia que tivemos de organizar um desfile nacional de bandas filarmónicas. O primeiro realizou-se no 1º de Dezembro de 2012, o último no feriado dessa geração, portanto, a abolição só se concretizou em 2013, portanto, esse seria o último no feriado. Nós sabíamos que estávamos a estabelecer uma relação, numa relação que já existia, e, portanto, que a estávamos a fortalecer. E eu vou aproveitar agora para evocar isso que estou a falar, e é um vídeo do último desfile antes da pandemia, o 8º. É um resumo que eu fiz.
Neste desfile participaram 35 bandas de vários pontos do país. E, portanto, aberto por sempre, desde 2014, uma banda militar, não uma banda filarmónica, mas faz parte da família, e é talvez o mais ilustre da família, e daí que reja sempre o momento final, e as bandas têm também uma referência e um grande respeito pelas bandas militares que rodam cada ano, e um grupo de bombos que simboliza chamar o povo para vir assistir ao acontecimento, que é o desfile propriamente das bandas filarmónicas. A cada uma troca ao longo do desfile o repertório que entende e depois no final interpretam, num momento espetacular, que já lá iremos, um repertório comum de que voltarei a falar. E tem sido um instrumento privilegiado de levar o 1º de dezembro a todo o país, a partir da Sociedade Histórica e a partir das celebrações dos restauradores e ao povo. Nós temos que nos interrogar porque é que foi possível, a certa altura, querer extinguir o feriado. E, portanto, é preciso torná-lo mais forte. E torná-lo mais forte é tirá-lo do Portugal sentado e levá-lo propriamente à expressão popular. E torná-lo evidente. O projeto a que eu interpreto e que a Sociedade Histórica tem desenvolvido é levá-lo ao povo através do desfile das bandas filarmónicas e à juventude através das tunas, aquilo que chamamos o Libertunas, mas que será para outra ocasião. As bandas merecem-nos um respeito enorme, uma admiração enorme. São autênticos conservatórios populares. São polos de cultura popular e de formação musical extraordinária. Daí resultam grandes músicos. Há quem está lá por divertimento e entretém, informação, mas dali tem resultado grandes músicos do país. São escolas extraordinárias. E estão longe de ser um instrumento envelhecido. É impressionante, nomeadamente nestes nossos desfiles, a juventude que participa nas bandas filarmónicas e a taxa de juventude que participa nas bandas filarmónicas. Rapazes e raparigas. Aí há, de facto, um grande desenvolvimento de crianças dos dois sexos e de jovens e mais graúdos de dois sexos, e desde crianças pequenas, de 10, 12 anos, até em todas as idades, digamos, da formação escolar. É muito impressionante aquilo que o país deve, sem saber. As terras sabem, mas o país não está consciente do património extraordinário de formação musical que vive nestas mais de 700 bandas filarmónicas que existem em Portugal. Nós, na Sociedade Histórica, somos muito orgulhosos dos 160 anos que celebramos este ano. Há bandas muito mais antigas que nós. E talvez seja por isso, e muitas nasceram dessa altura, talvez uma cota significativa das bandas devem ter nascido no segundo quartel do século XIX. Nasceram no tempo em que nós existíamos, ou começámos a existir. E no tempo em que a sociedade portuguesa foi atravessada pela então nascente Comissão Central do 1º de dezembro de 1640, pelas edificações dos monumentos, pelo hino da restauração, enfim, que hoje celebramos, e talvez seja por isso que muitas se estrearam, mesmo em datas no 1º de dezembro, a tocar o hino da restauração. É também um traço que se encontra na vida das bandas, esta relação. Portanto, esta cooperação, esta parceria que temos estabelecido com as bandas, muito com a Confederação Musical Portuguesa, às vezes diretamente, porque a Confederação Musical Portuguesa ainda não representa todas as bandas, mas nós gostaríamos muito que o fizesse, e no que pudermos ajudar, ajudaremos a isso, ainda que, obviamente, cada banda é livre de fazer as suas escolhas, mas é muito importante que nós tenhamos um interlocutor forte, representativo, generoso do setor, e, portanto, esta relação com a CMP é para continuar. Nós temos a certeza que, através deste canal, nós relacionamos em permanência com praticamente todos os concelhos do país. Devem ser poucos os concelhos do país, se é que existe algum, onde não existem bandas, e alguns são muitas, e com a juventude ativa que tem a cultura musical. Nós temos, aliás, a ideia de que este certame do desfile anual das bandas filarmónicas, o desfile nacional aqui no 1º de dezembro, que
possa começar mais cedo, que possa começar na época forte das bandas, que é desde a primavera até que o outono começa a amadurecer, ao princípio do outono, em que as bandas intervêm em muitas festas locais, nas procissões, nas feiras, nos feriados municipais, noutros eventos, e que possa começar aí por desfiles distritais. Aliás, as bandas já têm uma longa tradição dos seus encontros e, portanto, que isso se possa intercalar, porque é também uma forma de, se esse for um processo parcial de seleção para as bandas que virão desfilar em Lisboa no desfile nacional, isso significa falar do 1º de dezembro antes dele acontecer. E, portanto, tem também um significado formativo. É isso que queria levar. Portanto, o desfile nacional das bandas filarmónicas, na nossa perspectiva, é um momento festivo, é um momento de enorme colorido na nossa festa nacional, e é também uma forma de transmitir formação e irradiá-la por todo o país através das bandas filarmónicas e de fazer comungar com os ideais patrióticos do 1º de dezembro mais gente através de um outro canal de cultura popular que não é aquele da cultura clássica que nós temos aqui utilizado. E depois conseguimos um momento final que eu creio que é de uma beleza excepcional, que nós teremos que melhorar-se cada vez mais e que ainda levaremos ao Guinness e iremos ganhar o Guinness com isto, que é quando as bandas formadas na Praça dos Restauradores, no final, interpretam, sob a regência do seu maestro, 3 hinos consecutivos, o hino da Maria da Fonte, o hino da Restauração e o hino nacional. O ano passado, aliás, fizemos um número novo, que talvez venhamos a repetir este ano, se houver, que é interpretar o hino nacional em 2 versões. A versão que nós conhecemos, curta e não cantada, as pessoas cantam, não é? Nós cantamos, é aquele que nós conhecemos, e o hino nacional em versão integral, cantado por um orfeão. Portanto, que é um hino nacional mais longo, cerca de 5 minutos, e que tem também uma grande beleza quando é bem interpretado e tem uma letra que também nos interpela. E para terminar, vou aqui pôr, para recordarmos, e quem nunca viu ver, o que é essa apoteose final do desfile das bandas filarmónicas. Este é o vídeo do 6º desfile, ou seja, da transmissão do desfile de 2017.
Viva Portugal! Viva! Viva Portugal! Viva! Viva Portugal! Viva! Muito obrigado a todos. Termino agora a minha apresentação. Isto é uma homenagem às bandas. Queria agradecer na pessoa do Dr. Martinho Caetano e da CMP a colaboração que as bandas nos têm dado ao longo destes anos. Esperemos que continuem e agora dou-lhe a palavra. Vou abrir aqui a apresentação do Caetano. Boa tarde a todos. Em primeiríssimo lugar, quero cumprimentar o Sr. Dr. José Ribeiro e Castro, digníssimo Presidente da Direção da Sociedade Histórica da Independência de Portugal e também ele, sócio honorário da Confederação Musical Portuguesa. É uma honra e um orgulho estar hoje nesta sessão, como orador, nesta segunda parte de uma sessão que é totalmente dedicada às bandas filarmónicas e o desfile nacional do 1º de dezembro, ao estilo de homenagem, como bem sugeriu o Sr. Dr. José Ribeiro e Castro, quando, nas palavras dele, lançou este desafio, e eu tomaria a liberdade de dividir a minha intervenção em duas partes. Uma primeira parte, que naturalmente será sempre, porventura, mais cansativa, mas que eu tentarei que seja breve. E uma segunda parte, naturalmente, sempre mais apelativa, em que teremos o acompanhamento e o comentário das imagens desta apresentação, preparada expressamente para esta sessão, com o apoio da Naide Domingos, portanto, secretária executiva da direção, da CMP e uma especialista das tecnologias, coisa que eu não sou. Nesse aspecto, faço vénia ao Sr. Dr. Ribeiro e Castro, que domina isto tudo como ninguém, mas para descontrair, desta forma, caracterizar um pouco o papel da CMP nesta primeira parte. A CMP é uma Confederação Musical Portuguesa, é uma confederação nacional que tem por missão dignificar, valorizar e representar institucionalmente as mais de 750 bandas filarmónicas portuguesas na atualidade. Em atividade. É uma confederação nacional. Portanto, tem filiadas em todo o território, portanto, desde o Minho ao Algarve e aos nossos arquipélagos da Madeira e dos Açores, e, portanto, desse ponto de vista, não podia estar melhor colocada pela representação territorial que hoje está. Também cabe aqui dizer que há aqui uma evolução da história recente que é realmente muito positiva para a CMP. Hoje é comum ouvir-se dizer, nomeadamente nos órgãos da comunicação social, que a pandemia, a maldita pandemia da Covid-19, trouxe coisas boas e coisas más. Bom, para as bandas filarmónicas portuguesas foi muito mal. E continua a ser muito mal. Porquê? Porque prejudicou gravemente, obrigou mesmo à paragem por completo da atividade artística das bandas filarmónicas, portanto, deixaram de poder ensaiar, por força da legislação do estado de emergência e outra legislação que se sucedeu à legislação do estado de emergência, deixaram de poder fazer qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de atuação, qualquer espécie de trabalho artístico e musical. E, portanto, isso levou a um prejuízo enorme do ponto de vista artístico, como nós costumamos caracterizar. Porquê? Porque, sendo agrupamentos de cariz associativo e amador, a primeira das condições, como o Dr. Ribeiro e Castro, por vezes, costuma caracterizar nas suas apresentações públicas, ainda há pouco o fez muito bem, e nós só temos que agradecer a belíssima caracterização que fez aqui das bandas filarmónicas portuguesas. A primeira condição de funcionamento é que os seus músicos, eles próprios, na sua maioria amadores, eles próprios, na sua maioria, tendo aprendido música na banda da sua terra, muitos deles depois evoluíram para carreiras profissionais, e nós temos aqui o melhor de todos os exemplos, a magnífica carreira musical de grande craveiro que atingiu, sou professor Hermenegildo Campos, que é o secretário-geral
da CMP, que está aqui connosco hoje, que aproveito para cumprimentar. Portanto, um exemplo de alguém que aprendendo música na banda da sua terra, a banda de Costuma, no Concelho de Vila Nova de Gaia, no Distrito do Porto, e evoluiu depois para uma carreira musical ao mais alto nível, quer nas bandas militares, quer nas orquestras sinfónicas, quer nos grupos de câmara. Este é um belíssimo exemplo. Mas para dizer que, voltando ao espírito amador dos agrupamentos, a primeira condição é que possam ensaiar. Se a lei do estado de emergência, sucessivamente renovado por 2 vezes, em 2020 primeiro, agora já em 2021 também, impôs o encerramento por completo das atividades artísticas, é evidente que as bandas filarmónicas tiveram, e eu digo que tiveram porque há aqui bons augúrios, mas ainda digo que tiveram, em perigo de muitas delas não reabrir as suas portas. Mas depois, como se não bastasse, tivemos um segundo prejuízo. O prejuízo económico e financeiro. E porquê? Porque na estrutura de financiamento das bandas filarmónicas portuguesas existem principalmente 2 componentes. Uma delas, e em tempos, eu lembro-me em reuniões, em conversas com o Dr. José Ribeiro Castro, termos abordado isto. Um dos principais pilares de funcionamento um dos principais pilares de financiamento das bandas filarmónicas, peço desculpa, é o financiamento regular, portanto, os chamados subsídios anuais atribuídos pelas câmaras municipais. Sem o financiamento das câmaras municipais, como eu costumo dizer, grande parte das bandas filarmónicas, a sua maioria, já teriam encerrado portas. É um fenómeno que se vem acentuando de há cerca de 25 anos esta parte, que nos vai levar a uma situação que seria de veras interessante analisar aqui numa outra sessão, que é, na prática, o caminhar para uma certa municipalização das bandas. Municipalização no sentido em que um dos principais pilares de financiamento são exatamente os municípios. Mas também as bandas filarmónicas vivem de um outro pilar de financiamento. E aqui há uma diferença. A situação não é perfeitamente homogénea ao longo do país, mas sobretudo na região norte e centro, com algumas ramificações também no Alentejo e também na Madeira e também nos Açores, um grande pilar de financiamento é precisamente a receita proveniente da atuação das bandas nas festas e romarias religiosas e populares. Ora, o que é que aconteceu? Aconteceu que em 2020, por força das condicionantes da pandemia, receita proveniente da atuação das bandas, que nós, através de um estudo que fizemos, chegámos a uma quantificação de cerca de 18 milhões de euros no ano de 2020, pois essa receita foi 0. Também em 2021, ano em que inicialmente se depositavam grandes esperanças, as coisas não correram bem no que respeita à pandemia, à evolução da pandemia da doença Covid-19, e por esse motivo temos agora à nossa frente mais aquilo que se costuma dizer na gíria musical, mais um verão queimado. Ou seja, mais uma época musical, mais uma época filarmónica, em que as bandas filarmónicas não podem atuar nas festas e romarias religiosas e populares. E, portanto, desse ponto de vista, mais um ano de receita perdida. E, portanto, é bom de ver, não me vou alongar aqui neste aspecto, é que as bandas filarmónicas portuguesas estão a atravessar um período que eu tenho classificado em muitos fóruns deste género, e hoje também o faço aqui, têm estado completamente a pão e água. Entretanto, surgiram aqui 2 formas de ajuda, que já agora também caracterizo. Uma primeira forma de ajuda é que os municípios, os tais que já são responsáveis por uma das principais fontes de financiamento das bandas filarmónicas, na maioria dos casos, salvo alguns maus exemplos, na maioria dos casos, no conjunto dos 309 municípios do país, não só mantiveram em 2020 os subsídios anuais que já davam nos anos anteriores, como em muitos casos ainda reforçaram
para comatar exatamente problemas financeiros que muitas bandas filarmónicas têm estado a atravessar. E, portanto, desse ponto de vista, é um bom exemplo que apraz registar e que, na esteira também, digamos, da mensagem da primeira parte, de toda a proeção da primeira parte, que o Dr. Ribeiro Castro aqui nos trouxe, é um sinal de esperança. É verdade que, institucionalmente, o Dr. Ribeiro Castro disse muito bem, Portugal sentado ainda não olha com aquele olhar de valorização com que deviam ser vistas as bandas filarmónicas portuguesas, pela sua enorme importância cultural. Mas é verdade que no país já há alguém que olha, e esse alguém são os municípios portugueses, e em muitos casos também, justiça seja feita, muitas juntas de freguesia. Entretanto, também agora, já em 2021, passado o cabo das tormentas do ano 2020 para 2021, já no início de 2021, depois de muito lutar, depois de muitas reuniões, sobretudo no segundo semestre de 2020, a direção da CMP empenhou-se a fundo, como nunca o tinha feito, para conseguir, junto do Governo Central, através do Ministério da Cultura, um apoio extraordinário para as bandas filarmónicas portuguesas, aquilo a que nós chamamos um auxílio financeiro extraordinário. Bom, o Governo e a equipa ministerial da Cultura, que rege atualmente o Ministério da Cultura, começando pela Sra. Ministra da Cultura, quanto a auxílios financeiros a título de subsídio, rapidamente e cedo nos fizeram saber que o apoio seria zero. No entanto, nós continuamos a lutar. Continuamos a lutar e conseguimos que em março, portanto, no fim do primeiro trimestre, nós tivéssemos na legislação, quando, numa célebre conferência de imprensa, a Sra. Ministra da Cultura, conjuntamente com o Sr. Ministro da Economia, anunciaram um pacote de auxílios financeiros, quer para as empresas, quer para as entidades da cultura, incluíssem lá e, pela primeira vez, nos categorizassem, nos definissem bandas filarmónicas como entidades artísticas não profissionais. Nós ficámos muito contentes. Isto é uma evolução legislativa, como diria o Dr. José Ribeiro Castro, é o que é ilustre-jurista. Porque, de facto, é uma definição que nunca tinha sido plasmada, como se diz agora, na legislação portuguesa. E lançaram-nos um desafio. Os próprios adjuntos da Sra. Ministra da Cultura, dizendo-nos: vocês, Confederação Musical Portuguesa, entidade representativa das bandas filarmónicas portuguesas, têm aqui uma oportunidade única e as bandas filarmónicas têm aqui uma oportunidade única de conseguirem um benefício financeiro. Como? Fazendo o seguinte. Qual era o desafio? O desafio era este. Apresentem candidaturas, porque nós vamos lançar um pacote de 12 milhões de euros para todas as entidades artísticas não profissionais. Logicamente que isto não é só para as bandas filarmónicas, não vamos embandeirar em arte, nem pouco mais ou menos. Para bandas de música, para grupos de teatro, para grupos de câmara, para grupos de jazz, para arranjos folclóricos, tudo, todo este tipo de agrupamentos, grupos de teatro, penso que também já disse, estão englobados nesta definição de entidades artísticas não profissionais. Mas o que é facto, e para terminar esta minha primeira parte, é que a Confederação Musical Portuguesa avançou, mérito naturalmente da equipa dirigente, e a quem eu agradeço todos os esforços, e na ajuda e na colaboração preciosa que me deram, mérito também de gabinetes da especialidade que contratámos especificamente para este efeito, e o que é facto é que durante o mês de abril foram apresentadas cerca de 300 candidaturas do universo das bandas filarmónicas portuguesas. É evidente que nunca são todas a apresentar, umas porque estão muito bem, porque têm protocolos com os seus municípios e não precisam de ir a esta candidatura, e outras, ao contrário, porque têm uma organização muito incipiente ou até muito deficiente e que não lhes permite acorrer a estas oportunidades, não é, de subsídios ou de candidaturas oficiais. O que é facto é que neste conjunto de 300 bandas filarmónicas que concorreram, e por força disso, e por terem visto as suas candidaturas aprovadas, já agora, segundo um guião
um guião de candidatura que nós, direção da CMP, encomendámos a um gabinete da especialidade e disponibilizámos a todas as bandas filarmónicas portuguesas, sem exceção, a todas, sem exceção, então a conclusão é que dessas 300 candidaturas está em marcha um apoio financeiro de cerca de 2,4 milhões de euros. Ou seja, a média candidatura, o valor médio de candidatura na ordem dos 8 mil euros. 8 mil euros a fundo perdido. O que, apesar de tudo, no meio desta tormenta enorme que veio por via da maldita pandemia da doença Covid-19, há aqui outro sinal de esperança, no sentido em que, novamente, o Governo Central, por portas e travessas, portanto, não atendendo só às bandas filarmónicas, mas atendendo toda uma panóplia de entidades artísticas não profissionais, como já expliquei, abriu a porta, na verdade, para muitas bandas filarmónicas terem aqui um auxílio financeiro, sendo que neste momento a maior parte das que se candidataram viram 99% das bandas filarmónicas que se candidataram viram as suas candidaturas aprovadas e, neste momento, em concreto, as que viram as suas candidaturas aprovadas, que foram cerca de 99% do total, já viram entrar na sua conta bancária a primeira tranche de 50% do valor da candidatura, portanto, 8 mil euros no total, 4 mil já foram recebidos. Portanto, se trago aqui esta descrição, não é para dizer que as bandas filarmónicas estão muito bem e que não precisam do auxílio de ninguém. É para, na esteira de sinais de esperança também trazidos pelo Sr. Dr. Ribeiro e Castro, numa perspectiva de celebração do 1º de dezembro para o futuro, trazer aqui uma outra vertente, sinal de esperança, no sentido em que a CMP, a Confederação Musical Portuguesa, tem lutado afincadamente e mais do que nunca, desde há um ano e meio esta parte, e para o futuro continuará a fazê-lo, lutar afincadamente pelo elevar da qualificação artística das bandas filarmónicas portuguesas. Essa era uma luta e um trabalho que já vinha do passado, mas agora também no sentido da dignificação junto das entidades oficiais e concretamente junto do Ministério da Cultura e concretamente ainda no sentido de continuar a obter novas formas de apoio financeiro para que as bandas filarmónicas não sejam aquelas entidades que até há bem pouco tempo eram, até há meses atrás, nem sequer consagração tinham na legislação portuguesa. Peço desculpa porque me alonguei talvez um pouco nesta explicação, mas queria também trazer aqui este sinal de esperança, como já referi, que resulta do trabalho da CMP e do trabalho de muitos e muitos e muitos dirigentes das bandas filarmónicas portuguesas pelo país fora, porque só com eles, nas suas terras, nas suas sedes, a trabalhar em prol das bandas filarmónicas, é que é possível não deixar morrer este valiosíssimo património. Concluída esta primeira parte, eu passava a uma segunda parte de outro cariz completamente diferente. Nós temos, a CMP neste momento tem também um vasto conjunto de afiliadas, portanto são neste momento cerca de 450 as bandas filarmónicas portuguesas filiadas, portanto é um universo de cerca de 2/3 das bandas filarmónicas portuguesas formalmente filiadas. No entanto, um parênteses para dizer isto, todo o trabalho da Confederação Musical Portuguesa, da sua direção, dos seus técnicos, dos seus órgãos sociais, é dirigido a todas as bandas do país, sem exceção. E por isso, nesta compilação histórica feita portanto, para esta apresentação de hoje, que iremos ver já de seguida, a perspectiva parece-me ser muito interessante. Aliás, a perspectiva é histórica e geográfica simultaneamente. A perspectiva é histórica e geográfica no sentido da relação intrínseca, desde, como vamos ver, desde há mais de 2 séculos, ou pelo menos desde há 2 séculos, entre as bandas filarmónicas portuguesas, a comemoração do 1º de dezembro e, mais recentemente, a Sociedade Histórica da Independência de Portugal, como entidade parceira, e o movimento 1º de dezembro, como grande movimento que ficará para a posteridade, no sentido em que será aquele grande movimento que nunca mais deixará morrer o feriado do 1º de dezembro.
E avançamos agora nesta retrospectiva, que é sobre o prisma histórico, mas também sobre o prisma geográfico, que eu penso que é muito interessante, com a qual concluirei esta minha intervenção. Eu pedi a ajuda à Naide no sentido de passarmos, portanto, os slides um a um e os comentarmos, que parecem muito interessantes. Muito obrigado. O tema aqui, um subtema da nossa sessão 2, a tradição das comemorações do 1º de dezembro. Vamos ver que é muito interessante. Temos aqui uma imagem quase indecifrável, mas a ideia é mesmo essa. Há uma banda na região centro do país, que eu conheço muito bem porque é a banda da minha terra, onde, e bem assim, também do conterrâneo e colega da direção da CMP, António Coado André, que desde há mais de um século, supomos nós, podemos afirmar desde há muitas décadas, celebra o 1º de dezembro naquela vertente que o Dr. Ribeiro Castro nunca se esquece de referir, que é aquela vertente de cariz popular. Ou seja, a banda de música da terra, desde há muitas décadas, supomos mesmo que desde há mais de um século, sai à rua no dia 1º de dezembro, a partir da sua sede, em desfile, à paisana, com o grupo de músicos que conseguir juntar, mas sempre, sem falhar, o desfile do 1º de dezembro, tocando uma única obra, que é precisamente o hino do 1º de dezembro. E quando os músicos saem à rua, ainda é de noite. Por isso é que a imagem é indecifrável. Mas depois eles continuam a tocar rua abaixo e vai clareando o dia. E eles continuam a tocar visitando as casas ricas da terra, como se fazia antigamente, aqui uma casa agrícola, e já é de dia. E eles continuam a tocar pelas principais artérias da aldeia, terminando no largo da sede da Junta de Freguesia, onde se issa a bandeira. Ali vemos precisamente o presidente da Junta de Freguesia a içar a bandeira no largo principal da terra, portanto, ao som do hino 1º de dezembro. Portanto, isto fica exatamente numa localidade que está no meu coração, que é a minha terra natal, Maiorga, concelho de Alcobaça, distrito de Leiria. Combinações do 1º de dezembro, imagens do 1º de dezembro de 2017. Mas aquela banda que víamos ali, com música, aquele grupo musical, grupo de músicos à paisana, é uma banda centenária, prestigiada e muito organizada, e que naturalmente fica aqui para a posteridade, portanto, a fotografia de família da banda da cidade filarmónica maiorguense, retirada nas celebrações do seu aniversário em 2019, o último ano em que se pode celebrar. Mas agora continuamos para para uma realidade idêntica, mas de cariz oficial, chamamos-lhe assim, oficial entre aspas. Banda do Crato, ou Filarmónica do Crato, como se chama exatamente na designação oficial. A Filarmónica do Crato foi fundada em 1 de janeiro de 1844, portanto, na localidade e concelho do Crato, distrito de Porto Alegre, região do Alto Alentejo. A Filarmónica do Crato é um exemplo. Porquê? Porque, noutra vertente, não tanto de cariz popular, mas sim de cariz oficial, todos os anos, até 2019, houve a interrupção que sabemos por força da pandemia, mas todos os anos, religiosamente, no dia 1º de dezembro, sai à rua vestindo a sua farda de gala, portanto uma forma de comemoração oficial, dirigindo-se à Câmara Municipal e depois atuando mesmo, no caso de 2019, fechando mesmo a atuação com um concerto na Igreja Matriz. Vamos ver. Aqui a banda em desfile pelas ruas da Vila do Crato. Aqui, novamente, a aproximação à Câmara Municipal, com o maestro e o Sr. Presidente da Câmara. E aqui, depois, na parte da tarde, o concerto solene de celebração do 1º de dezembro, curioso, dentro da própria Igreja Matriz do Crato.
E agora uma viagem histórica, no prisma, portanto, prisma evolução histórica, prisma disseminação geográfica. É muito interessante. Na primeira metade do século XIX, uma banda filarmónica do Distrito de Lisboa, portanto, uma das... É mesmo a banda filarmónica que tem na sua designação oficial o termo 1º de dezembro, a mais antiga do país. Portanto, estamos a falar da localidade e freguesia da Encarnação, no Concelho de Mafra, no Distrito de Lisboa. Foi fundada em 1 de dezembro de 1840, portanto tem a data da fundação exatamente no dia 1º de dezembro, e foi fundada em 1840, portanto é a mais antiga das bandas que têm no seu nome o 1º de dezembro. Aqui um outro exemplo, também muito interessante, vão surgir outros. A Sociedade Filarmónica Covense, 1º de dezembro, tem na sua designação oficial também o termo 1º de dezembro. Foi fundada também em 1840. O problema é que teve, a dada altura, a páginas tantas, como muitas outras, teve graves dificuldades e interrompeu a sua atividade. No entanto, ressurgiram em 1922, hoje continua a ser uma banda de música no ativo, portanto, estamos a falar da localidade e concelho de Cuba, no distrito de Beja, Baixo Alentejo. Bandas filarmónicas ligadas ao 1º de dezembro na segunda metade do século XIX. A Sociedade Filarmónica 1º de dezembro do Montijo, uma categorizada banda de música na margem sul do Tejo, a área metropolitana de Lisboa, como hoje se define, foi fundada no dia 1º de dezembro de 1854, tem a expressão 1º de dezembro na sua designação oficial e, naturalmente, portanto, está sediada na localidade e concelho, sede concelho do Montijo, no distrito de Setúbal. Agora lá em cima, este é muito interessante por causa da pulverização, como agora se diz. Região Norte, Banda Musical de Amarante, fundada em 1 de dezembro de 1859. Não tem a expressão 1º de dezembro na designação oficial, no entanto foi fundada no dia 1º de dezembro de 1859, como já referi. Portanto, uma banda de música de excelente qualidade, uma das melhores do país, sediada na localidade e concelho de Amarante, no distrito do Porto. Agora, região de Lisboa, digamos assim, Sociedade Filarmónica União e Progresso da Brigada, fundada em 1 de dezembro de 1856. Não tem a expressão 1º de dezembro na sua designação oficial, mas fundada no dia 1 de dezembro. Portanto, freguesia da Brigada, concelho de Alenquer, distrito de Lisboa. Outra parte do país, completamente a sul, no Algarve, Banda Filarmónica 1º de dezembro de Moncarapaz, fundada em 1 de dezembro de 1862, também uma das bandas filarmónicas portuguesas que teve, a dada altura, um grande interregno no seu funcionamento regular, na sua atividade, ressurgiu, isto é muito interessante, porque ressurgiu mais tarde, depois desse interregno, em 1 de dezembro de 1958. É impressionante como as pessoas fizeram gosto, os dirigentes das várias épocas, primeiro em que a banda fosse fundada no dia 1 de dezembro de 1862 e muito mais tarde, quase um século depois, fizessem questão que ela ressurgisse após o interregno em 1 de dezembro de 1958. Moncarapaz, Concelho de Olhão, Distrito de Faro. Agora aqui uma outra referência também muito interessante. O Dr. José Ribeiro Castro referiu na sua intervenção, e muito bem, nós temos nos Açores mais de uma centena de bandas filarmónicas em atividade. Nós costumamos até usar uma gíria, que é, os Açores são a pátria das filarmónicas, ou a pátria das bandas filarmónicas, e são, de facto. No entanto, há aqui uma curiosidade. Ao contrário da Madeira, não se encontram registros de uma banda fundada no dia 1º de dezembro. Contingências políticas, com certeza, religiosas, etc. Porque nos Açores há a grande tradição, a maior parte das bandas filarmónicas tem um santo patrono. E, portanto, que faz parte da designação oficial da banda, não é? Mas 1º de dezembro não se encontram registros. No entanto, há aqui uma referência interessante a fazer. A Filarmónica Recreio de Santa Bárbara
fundada no dia 4 de dezembro de 1877, já esteve a participar no desfile nacional de bandas filarmónicas do 1º de dezembro, a convite do Dr. José Ribeiro Castro, e, portanto, para dizer que as bandas dos Açores, não se encontrando registros de uma que tenha sido fundada no dia 1º de dezembro, estão no nosso coração, porque os Açores são, de facto, a pátria das bandas filarmónicas. Neste caso, Santa Bárbara, Angra do Heroísmo, Santa Bárbara, Angra do Heroísmo, Ilha da Terceira, região autónoma dos Açores. Agora, uma outra realidade. Lá bem a norte, no coração do Alto Minho, banda da Sociedade Musical de Arcos de Valdevez. Também uma das melhores bandas de música do país, sem dúvida alguma. Fundada no dia 1 de dezembro de 1880, ao que se sabe, com atividade contínua, sem interrupções. Portanto, na localidade e sede do Concelho de Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, na região do Alto Minho. É, como já disse, uma das melhores bandas de música do país. Temos aqui uma foto de família, neste caso, banda de Arcos de Valdevez em concerto, que já tem 2 ou 3 anos, mas em todo caso, por força de uma mudança de direção musical recente, é curioso que a banda da Sociedade Musical de Arcos de Valdevez é a única que, tendo sido fundada no dia 1º de dezembro, comemorando o seu aniversário no dia 1º de dezembro, tem na sua regência musical, como maestro, também um sócio honorário da Confederação Musical Portuguesa, que é nada mais, nada menos que o seu maestro Valdemar Sequeira. Portanto, ele próprio, como já disse, sócio honorário da CMP, ele que é um músico profissional, aposentado da Banda do Exército, é maestro e é também compositor de música para bandas. Se ele nos estiver a ouvir, pois naturalmente, em meu nome pessoal, em nome da CMP, em nome de todos nós, para o maestro Valdemar Sequeira, um grande abraço. Continuando, banda da Associação da Sociedade Filarmónica 1º de dezembro de 1882 de Bragança. Portanto, aqui temos lá tudo. Na designação oficial está a menção ao 1º de dezembro e ao ano da fundação. Uma banda que foi fundada em 1882, como o próprio nome indica, com sede na localidade de Bragança, Concelho do Cadaval, já no termo do distrito de Lisboa. E agora a Madeira. A Madeira é uma situação muito interessante, porque é o inverso dos Açores no que toca ao 1º de dezembro, no que toca à referência do 1º de dezembro, digamos, na designação oficial das suas bandas de música. Há várias, algumas com registros históricos, de certa forma, imprecisos, mas aquelas em que nós conseguimos chegar à precisão dos registros, nós trouxemos para apresentar. Aqui, Banda Municipal da Ponta do Sol, fundada em 1 de dezembro de 1882, portanto, sediada na localidade de Ponta do Sol, Concelho do Funchal, região autónoma da Madeira. Aqui uma outra realidade, Alentejo, Banda Filarmónica Simão da Veiga da Casa do Povo de Lavra, fundada em 1 de dezembro de 1889. Mais uma, que fundada no dia 1º de dezembro, sediada na localidade de Lavra, Concelho de Montemoro Novo, no distrito de Évora, portanto, região do Alentejo. E agora, novamente, o termo do distrito de Lisboa, Alenquer, Sociedade Musical, União Musical Alenquerense. Foi fundada em 1 de dezembro de 1890. Portanto, uma localidade e concelho de todos, conhecido com certeza, Alenquer, no termo do distrito de Lisboa. Novamente, região autónoma da Madeira. A Banda Filarmónica do Faial, fundada em 1 de dezembro de 1895, com sede no Faial, Concelho de Santana, na região autónoma da Madeira, como já referi. E agora continente, Sociedade de Recreio Musical Azinhaguense, 1º de dezembro, fundada em 1 de dezembro de 1896, portanto, também uma banda centenária, com sede na localidade de Azinhaga, no Concelho de Gulgã, no distrito de Santarém, Ribatejo, região de Ribatejo.
bandas filarmónicas da primeira metade do século XX. E conseguimos identificar estas, com a referência ao 1º de dezembro. Sociedade Filarmónica União, 1º de dezembro de 1902, está lá tudo, de Atauguia da Baleia. Perdão, de Atauguia da Baleia. Fundada em 1 de dezembro de 1902, com sede em Atauguia da Baleia, uma localidade e freguesia do concelho de Peniche, já pertencente ao distrito Ourique. Novamente, região autónoma da Madeira, vejam como é interessante. Banda Recreio Camponês. Foi fundada em 1 de dezembro de 1910 e tem sede no concelho de Câmara de Lobos, na região autónoma da Madeira. Aqui uma nota muito interessante. Portanto, no dia 1º de dezembro de 2020, nós já estávamos em plena pandemia. Ainda assim, com permissão das autoridades regionais e locais de saúde do Concelho de Câmara de Lobos e da região autónoma da Madeira, a Banda Recreio Camponês conseguiu celebrar o seu 110º aniversário, portanto, os 110 anos da sua fundação, no dia 1º de dezembro de 2020. Conseguiram autorização para isso. Aqui está uma fotografia do dia tirada na Igreja Matriz de Câmara de Lobos, mas naturalmente com a banda toda formada, mas de máscara colocada. Sinal dos tempos. Agora, a região centro do país. A Sociedade Filarmónica Turcoense foi fundada no dia 1 de dezembro de 1913. Também uma banda de música já centenária, fundada no dia 1º de dezembro, também já esteve no Desfile Nacional de Bandas do 1º de dezembro em Lisboa, com sede na localidade e freguesia de Turquel, Concelho de Alcobaça, Distrito Oiria, região centro do país. Uma outra sociedade filarmónica, ou associação filarmónica que também já esteve no Desfile Nacional, a Associação Filarmónica 1º de dezembro Cultural e Artística Reis Prazeres, foi fundada no dia 1 de maio de 1914. É sediada na localidade de Vilar dos Prazeres, Concelho de Orém, Distrito de Santarém. Aqui uma nota que é curiosa, muito curiosa mesmo, e que daria naturalmente um trabalho interessante para os investigadores da história das bandas filarmónicas portuguesas. É que tem na sua designação oficial a expressão 1º de dezembro, mas foi fundada no dia 1 de maio de 1914. Aqui poderá haver imprecisão histórica ou poderá ter havido uma data de fundação anterior, cuja data exata se é desconhecida, e quando a data exata é desconhecida, naturalmente, que os dirigentes das bandas filarmónicas, para poderem apresentar a documentação oficial, antigamente junto dos governos civis, mas atualmente perante as câmaras municipais e perante o Ministério da Cultura, claro que depois convencionam uma data que muitas vezes não é real. É aquela que está no documento oficial que conseguem apresentar. Agora, novamente, margem sul do Tejo, uma sociedade filarmónica muito conhecida, a Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samouquense, fundada em 1 de dezembro de 1919, sediada na localidade e freguesia do Samouco, Concelho de Alcochete, Distrito de Setúbal. Já agora só uma nota para os aficionados da tauromaquia, sem qualquer comentário adicional, mas quem gosta de frequentar as touradas no Campo Pequeno, houve-se ultimamente, nos últimos anos, houve sempre a banda da Sociedade Filarmónica Samouquense. Uma outra realidade, novamente Algarve, banda musical de Tavira, fundada em 1 de dezembro de 1925. Lá está, sul do país, região do Algarve, portanto, uma banda de música fundada já no início do século XX, mas lá está, fizeram gosto que essa fundação oficial da banda se concretizasse a 1 de dezembro de 1925. Concelho de Tavira, Distrito de Faro, região do Algarve. Sociedade Filarmónica Galviense, outra região do país, portanto, região do Alto Alentejo. Foi fundada em 1 de dezembro de 1930. Tem sede, portanto, na localidade e freguesia de Galveias, pertencente ao concelho de Pontessor, no distrito de Porto Alegre, região do Alto Alentejo.
uma sociedade filarmónica realmente com grandes pergaminhos. Sociedade Filarmónica Alpiercense, 1º de dezembro. Aqui está novamente o 1º de dezembro na designação oficial. Fundada em 1 de dezembro de 1931. Portanto, com sede na localidade e concelho de Alpiarça, no distrito de Santarém. Região do Ribatejo. Agora, novamente, Alto Alentejo. Associação de Recreio Musical 1º de dezembro de Campo Maior. Foi fundada no dia 1 de dezembro de 1936, portanto, também já no século XX. Naturalmente, com sede em Campo Maior, no distrito de Porto Alegre, região do Alto Alentejo, mas lá está mais uma vez a expressão 1º de dezembro na designação oficial da banda. Associação Recreio Musical Banda Açaforense. Portanto, distrito de Lisboa, aquilo que hoje se convenciona chamar área metropolitana de Lisboa. Foi fundada em 1 de dezembro de 1942. Portanto, com sede na localidade de freguesia de Açafora, no concelho de Sintra, no distrito de Lisboa. E agora, na segunda metade do século XX. Bandas filarmónicas fundadas na segunda metade do século XX. Temos aqui um caso que merece uma nota interessante, curta, mas interessante. A Filarmónica da Casa de Povo de São Pedro de Alva. Foi fundada no dia 1 de dezembro de 1965. Portanto, sediada na localidade e freguesia de São Pedro de Alva, concelho de Penacova, distrito de Coimbra, portanto, região centro. Qual é a nota? É que conseguimos atestar pelos arquivos históricos que esta fotografia foi tirada um ano depois da fundação, em 1966. A Conceição me ajuda nisso. Mas, no entanto, podemos ver que o instrumental da banda já se apresenta ali, à frente da banda, quase completo, mas, no entanto, os seus músicos ainda não tinham fardamento. É esta a realidade de muitas bandas filarmónicas, quando nascem, até que mais tarde se conseguem afirmar e conseguem obter apoios públicos ou apoios de mecenas particulares para realizar as suas necessidades mais básicas, como é o caso das instalações para ensaiar, por um lado, ou o caso dos fardamentos para se apresentarem publicamente, por outro. Portanto, São Pedro São Pedro de Alva, Penacova, distrito de Coimbra. Agora uma banda de música ainda mais recente. Sociedade Filarmónica de Instrução e Cultura Musical da Gansaria. Fundada também no dia 1º de dezembro de 1980. Já estamos na parte final do século XX. Portanto, com sede na localidade e freguesia de Gansaria, no distrito de Santarém, portanto, região do Ribatejo. E agora, uma outra situação muito interessante. Banda da Covilhã. A Banda da Covilhã foi fundada em 20 de outubro de 1870. Ou seja, celebrou em 2020, portanto, o 150º aniversário, ou seja, comemorou a passagem dos 150 anos da sua fundação. Teve também, a dada altura, a páginas tantas, um interregno. No entanto, ressurgiu quando? Depois desse interregno histórico, lá atrás, no início do século passado, ressurgiu novamente e apresentou-se em público novamente no dia 1º de dezembro de 1944. A Banda da Covilhã, naturalmente, como o nome indica, está sediada na localidade e concelho da Covilhã, no distrito Cidade da Covilhã, no distrito de Castelo Branco. A imagem que vemos aqui, portanto, é a imagem das comemorações do 150º aniversário, que, apesar das restrições da pandemia Covid-19, ainda assim conseguiram realizar, portanto, comemorações simbólicas no dia 1º de dezembro de 2020. E por isso, se repararem nas fotografias da banda, esta e as que seguem, nós conseguimos ver alguns músicos, os que não tocam instrumentos de sopro, e também o maestro, exatamente de máscara colocada. Aqui é uma outra perspectiva das mesmas comemorações, no dia 1º de dezembro de 2020,
150 anos da banda da Covilhã, uma outra fotografia do mesmo acontecimento oficial, uma outra fotografia do mesmo acontecimento oficial, com a banda formada, e uma outra fotografia ainda do mesmo acontecimento oficial, no dia 1º de dezembro de 2020, como já referi, a celebração dos 150 anos da fundação da banda Covilhã. E agora um outro capítulo para terminar. Eventos organizados pela CMP e entidades parceiras. Naturalmente aqui uma leve e curtíssima menção sobre cada um dos slides. Quando falamos de eventos organizados pela CMP, pois já há eventos que são a organização própria da CMP, e temos compromissos para o futuro, concretamente, agora para o segundo semestre de 2021, nesse sentido, que iremos realizar, com apoio, lá está, de entidades oficiais, do Ministério da Cultura e com o alto patrocínio de Sua Excelência Presidente da República, e temos também, mais uma vez, o nosso compromisso com o Dr. José Ribeiro Castro, na qualidade de Presidente da Sociedade Histórica e de líder do Movimento 1º de Dezembro, para colaborar na eventual realização do Desfile Nacional do 1º de Dezembro de 2021, se a pandemia o permitir. Então, como eventos futuros, para dar aqui um sinal de perspectiva futura e de esperança para todos nós no que as bandas filarmónicas concerne, nós vamos realizar um festival que se convencionou chamar Música e Monumentos, no próximo dia 5 de outubro de 2021, às 16 horas, que é também uma forma de comemorar o Dia Nacional das Bandas Filarmónicas, que se celebra oficialmente a 1 de setembro, mas que o ano passado tivemos que adiar para 5 de outubro, e este ano, pelo andar da carruagem, vamos ter que fazer o mesmo. E, portanto, no dia 5 de outubro, o que vamos ter é um evento nacional que eu, numa conversa recente com o Dr. José Ribeiro Castro, caracterizava como um 1º de dezembro ao contrário. Tem a sua piada porquê? Porque enquanto que no 1º de dezembro há um desfile nacional que foi criado e dinamizado pelo Dr. José Ribeiro Castro a partir de 2012, como foi bem explicado na primeira parte, para portanto, associar à comemoração do feriado do 1º de dezembro, mas as bandas deslocam-se das suas terras ao coração da capital, em Lisboa. Este Festival Música e Monumentos, que vai decorrer no próximo dia 5 de outubro, que é a organização da CMP, vai ter o apoio do Ministério da Cultura, o apoio financeiro do Ministério da Cultura, para que as bandas de música possam receber uma contribuição financeira. E irá ter também o alto patrocínio de Sua Excelência Presidente da República. É o inverso. As bandas de música não saem das suas terras, não saem das suas localidades e atuam, todas elas, no país inteiro, nas suas próprias localidades. Ou seja, nas localidades onde estão sediadas, ou seja, junto das suas comunidades. E por isso se chama uma atuação descentralizada. Temos em perspectiva um outro evento, para o qual esse sim convido desde já o Sr. Dr. Ribeiro Castro e todos os amigos distintos associados da Sociedade Histórica e distintos convidados nesta sessão, que é um outro evento a que chamamos Concertos no Palácio. Este tem um cariz diferente. Não é um cariz descentralizado, porque realiza-se em Lisboa, vai realizar-se em Lisboa segundo uma reprogramação que foi fechada ontem mesmo, portanto, por causa das restrições da pandemia Covid-19, portanto, no primeiro sábado e no primeiro domingo de setembro, idem outubro, idem novembro de 2021. E era para ser, estava pensado assim, e tínhamos o beneplácito de Sua Excelência Presidente da República para que este ciclo de concertos dedicado às bandas bicentenárias, portanto, todas aquelas que já têm mais de 200 anos de existências, este ciclo de concertos estava pensado inicialmente para se realizar nos jardins do Palácio de Belém. Por força das restrições da pandemia Covid-19, isso não vai poder acontecer e, portanto, vai realizar-se no edifício nobre do antigo Picadeiro Real, também agora antigo Museu dos Coches, que está ali naquela imagem, e onde no primeiro sábado e no primeiro domingo dos meses de setembro, outubro e novembro, vamos ter às 16 horas uma das bandas bicentenárias do país.
Isto é um ciclo de concertos de música destinado às bandas bicentenárias, como já disse, que terá continuidade depois nos anos 2022, 2023 e 2024, porque este ano só virão 6 bandas bicentenárias, mas elas no conjunto do país são 24. E agora, não preciso de me alongar, o Dr. Ribeiro Castro, melhor que ninguém, ilustrou o novo 1º de dezembro e a ligação às bandas filarmónicas portuguesas, bem como a caracterização de toda a história do feriado. Isto é exatamente a capa do livro do novo 1º de dezembro, que condensa a reportagem dos anos 2012 a 2016 e a cuja edição a CMP, na altura, a convite do Dr. José Ribeiro Castro, se associou com muito orgulho. E agora ainda dizer-me, mesmo quase a finalizar, que também com muito orgulho da parte da direção da CMP, fazemos sempre questão de aceder, nos últimos anos, aceder ao convite da Sociedade Histórica para participar nas comemorações oficiais do 1º de dezembro, na Praça dos Restauradores. Aqui, essa participação está ilustrada por uma foto de 3 dirigentes da CMP, eu próprio, o Sr. Professor Hermenegildo Campos, presente nesta sessão, e o colega António Calado André, também presente nesta sessão. O 1º de dezembro é de todos nós, no fundo, e é também da CMP e das bandas filarmónicas portuguesas. Este é o simbolismo. E para terminar como é justo e como é merecido, eu juro que não foi nada combinado, mas é de facto justo e merecido. Uma homenagem pública no fim desta sessão ao Sr. Dr. José Ribeiro Castro, querido amigo e amigo da Confederação Musical Portuguesa e amigo também das bandas filarmónicas portuguesas, e ele próprio, sócio honorário da Confederação Musical Portuguesa, porque tem sido fantástico o trabalho dele, penso que é por todos reconhecido, como dinamizador e organizador do desfile nacional de bandas filarmónicas 1º de dezembro e agora também recentemente eleito Presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Bem-haja o Movimento 1º de Dezembro, bem-hajam os meus queridos amigos presentes nesta sessão, bem-haja a Sociedade Histórica da Independência de Portugal, bem-haja o Sr. Dr. José Ribeiro Castro, ilustre Presidente. Muito obrigado a todos. Eu devolvo a palavra ao Sr. Dr. José Ribeiro Castro, naturalmente, e podemos depois terminar com o hino da restauração, que está aqui devidamente gravado para o efeito. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado pelas palavras do Dr. Martim de Caetano e pela gentileza deste presente final. Enfim, eu já me tinha dito, mas enfim, escusava de pôr aqui isto bem em destaque, mas só para destacar o seguinte. O Martim de Caetano ilustrou aquilo que vos disse de início. Portanto, a relação das bandas filarmónicas com o 1º de dezembro é muito profunda, muito antiga e é preciso cultivá-la mais. Por isso mesmo, nós iniciamos o registro na Sociedade Histórica de todas estas ligações e queria pedir a colaboração à CMP de nos canalizar dados. Nós estamos a escrever a todos os municípios do país justamente para termos o levantamento integral das comemorações populares do 1º de dezembro, que se passam aí um pouco por todo o país. Eu conheci há algum tempo na Raia Alentejana, isso é natural, tem a ver um pouco também com o que vimos da história do Crato, porque as batalhas da Guerra da Aclamação, da Guerra da Restauração, travaram-se muito ali nas terras do Alentejo, e, portanto, ali a memória da restauração está ali muito viva. Aliás, uma aldeia que tem o nome de Santo Aleixo da Restauração, portanto, transporta isso. Mas essas tradições populares não conhecia a de Maiorga, existem um pouco por todo o lado, em Ançã, Cantanhede, em Pedrógão Pequeno, na Sertã, aqui no Montijo, há um pouco por todo o lado, e nós queríamos ter o levantamento completo dessas comemorações populares. Há uma comemoração muito engraçada em Guimarães, feito por um grupo musical denominado Os Arautos de Dom Afonso Henriques, e segue um dos modelos. Normalmente estas comemorações seguem um de dois formatos. Ou a alvorada, que é o de Maiorga, portanto, a banda, ou trajando em rigor, ou a paisana, arranca ainda de noite e desfila normalmente até um
um sítio determinado ou faz um percurso de saudação, ou na noite de 30 para 1, sobre a meia-noite, prestando homenagens também junto de um sítio determinado, normalmente os passos do concelho. Mas há outras mais completas, como acontece em Elvas e no Fundão, pelo menos às vezes, e nós queríamos ter esse levantamento integral. Portanto, essa carta está a seguir para todas as câmaras, mas aquelas de que a CMP tenha notícia, pedíamos que nos desse. Porque o protagonista destas comemorações populares é sempre uma banda filarmónica. É muito interessante. O segundo, também gostávamos de ter o registro de todas as bandas filarmónicas que têm o 1º de dezembro do seu nome, ou foram criadas ou ressurgiram no dia 1 de dezembro. Portanto, se este é o registro completo, está feito, só teremos que o reproduzir e guardar. Se há mais, gostaríamos de o conhecer, para termos também aqui, neste palácio do 1º de dezembro, esse registro, e eventualmente, quando o museu abrir, temos lá também isso assinalado. Por outro lado, nós estamos abertos na Sociedade Histórica a mais sócios e também delegados que representem esta relação. Portanto, a direção irá começar a designar os novos delegados, alguns continuam, que são os que existem, mas a nossa ideia é que os delegados sejam conselheiros. Podem ter uma área de competência territorial mais vasta, um pouco como os bispos que cobrem o território e depois vão encolhendo para a sua matriz original, mas, portanto, é uma cobertura territorial móvel. Portanto, se houver pessoas da CMP, mais senadores, que gostassem de ser membros da Sociedade Histórica e que tenham perfil para delegados, portanto, sejam pessoas com particular responsabilidade e capacidade representativa, agradecia que a direção do CMP nos sinalizasse e nós pudéssemos analisar isso. É uma forma também de alargar esta relação. O delegado representa-nos, quer nas relações locais, quer organizando algumas atividades em que nós possamos aparecer, e um dos instrumentos que nós queremos que os delegados desempenham é esta relação permanente com as bandas filarmónicas. Portanto, Dr. Martinho Caetano, restantes membros da direção da CMP, muito obrigado pela vossa presença, pela apresentação que aqui nos fizeram, e esta é uma relação que tem corrido muito bem, que é selada com esta sessão e que eu espero que se desenvolva muito e se fortaleça nos próximos anos. Nós temos muito a ganhar com a relação com as bandas filarmónicas e espero que as bandas filarmónicas também sintam que têm a ganhar com a relação com a sociedade histórica. Muito obrigado. Está terminada a sessão.